Tudo bem? Ok? Boa noite a todas e a todos. Eu sou Cris Navarro, do Coletivo de Mulheres de Mariporã, e também participo da bancada Humanas, que é uma pré-candidatura coletiva de mulheres que vai disputar uma vaga a vereadora aqui no município de Mariporã. Nós somos em 6 mulheres que queremos garantir um lugar para as mulheres da Câmara Municipal. Queremos garantir a participação popular e mostrar que é possível se fazer a política de um outro jeito. Estamos iniciando aqui a nossa live, o desmonte das políticas culturais e a sobrevivência dos artistas na pandemia. Um assunto importantíssimo, e estamos hoje com uma sala com convidados muito ilustres aqui com a gente. Eu vou primeiro apresentar a Vanessa da Silva, que também faz parte comigo da bancada Humanas. A Vanessa é professora, produtora cultural e é presidenta do Conselho Municipal de Cultura de Mariporã. Vanessa, para suas saudações. Boa noite, pessoal. Agradeço a todos os presentes, Norberto, Djalma, Almir, Cris e a todos que estão assistindo. Né? Como ela falou, sou Vanessa, sou produtora cultural e também aqui proprietária do Espaço Tenda de Lendas em Mariporã. Seja bem-vinda, Vanessa. Estamos também com o Djalma Lima, que é ator, diretor, dramaturgo e professor de teatro. Djalma, é com você. Problema de som, Djalma. Esqueci o microfone de novo. A gente está no palco, não precisa ligar no microfone, né? Verdade. Boa noite a todos, boa noite, Vanessa, Almir, Rafael, amigos de tantos e tantos anos. Boa noite, Norberto, que eu tenho o prazer de estar conhecendo agora, mas que acompanho aí toda essa renovação do sindicato, essa bem-vinda renovação do sindicato. E boa noite, Cris, obrigado pela oportunidade aí de estar conversando com vocês, com meus amigos aí. É um prazer te receber, Djalma. Estamos também com o Almir Marcelino, que é ator, diretor, fundador do Ponto de Cultura Tenda da Lenda, que é a história do teatro aqui em Mariporã, viu, gente? Oi, Almir. Oi. Boa noite para vocês, boa noite a todos e a todas. E boa noite, Cris, boa noite, Djalma, Vanessa, Norberto Carvalho também. É um prazer conhecê-lo pessoalmente, virtualmente, não é? Mas acompanhando o seu trabalho com essa proposta de renovação e com todos os desafios colocados desde sempre e também, principalmente agora, durante esse período de pandemia, né? Então é isso. Daqui a pouco a gente vai falando um pouco mais. É isso. E também temos o prazer de receber hoje o Norberto de Carvalho, que é escritor, dramaturgo e presidente do SATED, que é o Sindicato dos Artistas do Estado de São Paulo. Não é? Então, eu já vou passar para o Norberto para que ele conte um pouco mais sobre ele, sobre toda a experiência que a gente sabe que ele tem, né, na área de cultura, e já comece a conversar um pouco com a gente sobre o nosso tema, né, que é o desmonte das políticas culturais e a sobrevivência dos artistas da pandemia. Norberto. Então, vamos lá. Boa noite, Cris, boa noite, Almir, Vanessa, Djalma. Uma saudação aí à bancada coletiva feminina aí, Humanas, né, a bancada PT-PSOL aí de Mariporã. Vou falar rapidamente, que eu acho que é o seguinte, fazer uma preleçãozinha, porque é importante a gente abrir para as pessoas, né? Cumprimento também as pessoas que estão nos assistindo, a todas e todos aí que estão nos acompanhando. Vou falar rapidamente sobre esse desmonte. Eu acho que o desmonte das políticas culturais, ela sempre existiu, né? Em todos os governos aí, a gente sabe que a partir do golpe, né, no governo Temer, com o governo Temer já começou o desmonte
do Ministério da Cultura, que culminou com a ocupação pelos artistas e o pessoal da cultura, os trabalhadores da cultura, dos equipamentos do MINC, e daí voltou o Ministério da Cultura. Depois, agora com o governo Bolsonaro, a gente tem, a partir do desmonte mesmo do Ministério da Cultura, de vez agora, e com a Secretaria Especial de Cultura que passou pela mão do Roberto Alvim, depois da Regina Duarte e agora do Mário Frias, tem apontado uma proposta de inversão dos valores, né? E eles têm na cultura como um... Está com probleminha o som do Norberto. O som? É. Melhorou, Cris? Melhorou. Então, vamos lá. Então, a gente tem assistido uma inversão de valores para o que todo o governo Bolsonaro, inclusive o presidente, os filhos, o ministro, ex-ministro da Educação, Weintraub, todos chamam de guerra cultural. O que eles chamam de guerra cultural, na verdade, é um ataque sistemático à cultura, e eu costumo dizer o seguinte: a diferença entre um governo de direita e um governo de extrema-direita é o seguinte: o governo de direita, principalmente um governo de centro-direita, que existe muito no interior de São Paulo, eles costumam ter uma visão utilitarista da cultura. Quer dizer, o que é essa visão utilitarista? Eles costumam dizer o seguinte: olha, vamos fazer um departamentozinho de cultura, coloca um diretor de cultura, são inúmeras cidades do interior que nem tem secretaria de cultura. Então, por exemplo, tem uma agenda lá política que interessa ao prefeito, a festa da uva, uma paixão de Cristo, uma atividade que faz parte do calendário da cidade. Eu chamo os artistas para tocar aqui, o prefeito vai fazer um discurso, chama alguém para uma banda para tocar, essa coisa toda. Então, essa visão utilitarista sempre num governo de extrema-direita, como o governo Bolsonaro, a gente vai assistir alguma coisa diferente, porque, ao par que eles têm essa luta contra a cultura, que eles declaram guerra cultural, eu costumo brincar, dizer o seguinte: o governo de extrema-direita, eles entendem o valor da cultura, né, diferente do governo de direita, que despreza completamente a cultura. Eles entendem o valor da cultura na formação da cidadania, na formação da opinião crítica, na formação dos corações e mentes, que a gente costuma chamar, né? Então, a partir daí, você pode assistir o governo Bolsonaro, mesmo o ataque da Lei Rouanet. A gente sabe que esse ataque sistemático que começou com a eleição do governo Bolsonaro, ainda na campanha, né, dizendo os artistas mamam nas tetas do governo, isso nem nada tem a ver com os artistas, porque se você pegar os grandes captadores da Lei Rouanet, não são artistas, são empresas. Você tem lá o Instituto Inhotim, você tem lá a T4F, né, a Time for Fun, que organiza o Lollapalooza. Então, você tem uma sequência entre os 10 maiores captadores que, assim, são poucos os artistas que se colocam na posição de proponente. Então, a gente teve esse ataque, os artistas mamam na teta e tal, campanha do Bolsonaro, e que acaba agora com a guerra cultural, e a gente assistiu um tempo atrás a censura dentro dos equipamentos da cultura do governo. No Centro Cultural Banco do Brasil, a gente teve censura, no Centro Cultural da Caixa, a gente teve censura. A gente teve censura também, o que eu chamo nos microporos. O que são as censuras dos microporos? São as censuras de encenação de peças teatrais em escolas públicas, como teve a censura em São José do Rio Preto. No Rio de Janeiro, você tem um vereador lá que ele está querendo acabar, tem um projeto de lei na Câmara Municipal do Rio de Janeiro que quer impedir o passinho. O passinho é uma dança de adolescentes da periferia, do subúrbio, como o pessoal do Rio gosta de dizer. Quer dizer, então, tem esse ataque sistemático à cultura e essa censura que a gente viveu, né, e vive ainda, que os bolsonaristas, sei lá, não sei se pode chamar de bolsonarista, mas essa posição atrasada, quase medieval, num primeiro momento, era de atacar qualquer manifestação através da censura,
E, num segundo momento, teve uma censura econômica mesmo. Se você pegar, por exemplo, o cinema. No cinema, você teve na Ancine projetos contemplados para o cinema que não chegaram a receber, foram impedidos de receber os valores, né, que eram de direito, né? Existiu também um desmonte, ainda em cima da Ancine, do Conselho Nacional de Cinema. Então, pegar o conjunto da obra do governo Bolsonaro de ataque completo ao setor cultural e de desmonte dessas políticas públicas. Daí veio a pandemia. Só para resumir rapidamente, daí veio a pandemia. Então, o setor cultural, que já vivia míngua, os artistas que já vivem durante décadas com achatamento de cachês, falando do caso específico dos artistas ligados ao sindicato, né, ligados ao Satélite de São Paulo, a gente já vinha vivendo um achatamento de cachês nos últimos 15 anos. Então, a pandemia ninguém esperava. Então, os artistas, sequer eles tinham recursos para sobreviver à intermitência, que é característica da nossa atividade, né? Às vezes você tem emprego, você tem trabalho, às vezes você não tem trabalho, você está no projeto, às vezes você não tem projeto, né? Sequer tinham condição de sobreviver à intermitência. Então, quando veio a pandemia, veio uma pá de cal. Né? Então, vou abreviar aqui, todo mundo sabe a luta que foi, né? Esses artistas, no primeiro momento, a luta que foi para estabelecer uma lei de auxílio emergencial, que é a Lei Aldir Blanc. Num primeiro momento, o próprio governo Bolsonaro ele acaba vetando a participação dos artistas nesse projeto, nesse auxílio mais geral, que é os primeiros R$600, ele veta artistas e técnicos, pescadores artesanais, trabalhadores de agricultura familiar, dentre outros setores profissionais. Então, os artistas e técnicos eles já não estavam presentes no primeiro auxílio, nesse auxílio mais geral dos trabalhadores. Então, houve toda essa movimentação, né, na Câmara, depois no Senado, com a Lei 1075, agora chamada Lei Aldir Blanc, a iniciativa ali da deputada Benedita da Silva, todo mundo conhece essa história, depois vai a pensar vários outros projetos que também estão indo nessa direção, a relatoria da Fegali, e hoje nós temos uma lei aprovada, né, depois de 50 dias que a lei foi aprovada, agora a gente está na condição tal de que recebemos recentemente a regulamentação. Então, vou falar rapidamente que o que o sindicato pensa da regulamentação. A gente acaba identificando dentro da regulamentação uma série de mecanismos burocráticos que já existiam na primeira lei, né? Se você pensar, né, puxar pela memória aqui, aquele aplicativo Caixa Tem, no primeiro momento, muitos trabalhadores, principalmente os mais necessitados, acabaram fazendo aquelas filas enormes na porta da Caixa Econômica, né, porque também não tinham essa facilidade dessa atividade digital. Na Lei Aldir Blanc, então, a regulamentação ela tenta reeditar essa burocracia, tenta colocar Tribunal de Contas, Controladoria, a própria restrição da utilização dos recursos dentro da regulamentação, coloca os gestores municipais numa condição de muito medo, né? Muitos gestores agora eles estão acabando a sua atividade, terminando o seu mandato, né? E estão com medo de ter que, depois do mandato, responder lá para o TCU, responder para a Controladoria do Estado, o Tribunal de Contas do Estado, coisa e tal. Resumindo, assim, rapidamente, então, a Lei Aldir Blanc ela tem 3 incisos, praticamente é isso. A primeira, que é o desrespeito a esse auxílio emergencial de R$600, depois eu posso falar rapidamente do que isso representa. A segunda diz respeito aos espaços culturais, e a terceira, basicamente, aos digitais, a compra de ativos, etc. A Lei Aldir Blanc, para passar no Congresso, como a gente viu, passou no Congresso apenas com restrição do Partido Novo, depois foi aprovado no Senado. Para chegar a essa condição, a gente sabe que no Poder Legislativo existe uma composição. Então, a Jandira Fegali e todo mundo que estava na articulação da lei teve que compor para que essa lei fosse aprovada e ela fosse sancionada pelo Jair Bolsonaro. Então, nessa negociação, do meu ponto de vista, a gente pegou alguns anacronismos. Por exemplo, existe uma restrição, uma cláusula de barreira, que diz que os trabalhadores que tiveram rendimentos tributários em 2018, na ordem de
28.559,70 ficariam fora da lei. Trabalhadores aposentados, inclusive aqueles trabalhadores que recebem o BPC, que é uma ninharia, são uns 500 e poucos reais, salvo engano, né? Também ficaram fora desse atendimento da lei. Quer dizer, então a gente tem uma série de problemas, e esse problema não é da Jandira Fegali, esse problema não é da Benedita da Silva, que elas fizeram tudo, fizeram o máximo, foram guerreiras ali, né? A gente tem que ter muito orgulho dessas duas mulheres e todo o pessoal que participou da articulação, mas acabou passando alguma coisa ali, meio de contrabando, para que a lei fosse aprovada. Então, nós estamos numa situação tal, agora, que nós aguardamos aqui no governo do Estado de São Paulo a regulamentação. Todo dia eu recebo 10 mensagens no WhatsApp, né, de artistas que, com certeza, que com razão estão cobrando isso do sindicato. O sindicato está vendo o quê? O sindicato tem contato com o governo do Estado? Sim, nós temos contato com o governo do Estado, chegamos a enviar, mediante a um documento assinado pelo secretário de Cultura, enviamos um cadastro de 5.000 nomes de artistas e técnicos, né? São profissionais da cultura. Lembrando que você não precisa ser um profissional, você não precisa ter DRT para receber o auxílio emergencial, nós podemos falar isso depois no debate. Mas está meio entravado lá, né? Está meio parado isso. E a questão dos espaços também, nos 645 municípios, depois a Vanessa pode dizer como que está aí no município de Mariporã, também tem encontrado alguma burocracia para que os espaços recebam e da própria interpretação da lei. Por exemplo, um espaço, quando você tem um espaço físico de um teatro com CNPJ, é facinho, é um espaço cultural. Mas quando você tem, por exemplo, um ateliê de figurino, quando você tem, por exemplo, um ateliê de escola de samba, que é na própria casa da costureira, por exemplo, que a costureira é modelista e costureira, ela é uma profissional da cultura, e daí que ela, possivelmente, ela não tem o CNPJ, ela não tem como comprovar, ela não tem recibo, não tem nota fiscal, né? Mas, pela lei, ela está contemplada sim. O que está acontecendo, viu, Cris, é que muitos gestores estão identificando isso, para ficar seguro, eu quero CNPJ em todo mundo. Isso é um contrassenso da lei, né? Isso está indo na contramão da lei, porque a lei é emergencial, e daí, como lei emergencial, vamos falar aqui para nós, né? Ela já deveria, esses trabalhadores e trabalhadoras já deveriam ter recebido esses R$600, né? Pelo menos duas ou três parcelas, porque olha o tempo que nós estamos de pandemia. Quer dizer, então a gente tem esse complicador a mais, que é essa burocracia, é a questão do DataPrev, é a questão da insegurança dos gestores municipais, né? E que a todo momento o satélite tem conversado com os gestores dizendo o seguinte: você tem que assumir um compromisso com a sua base de trabalhadores da cultura. E a gente está orientando, acho que é bom dizer aqui, que esses espaços culturais, que esses trabalhadores façam atas, esses coletivos façam atas, e assim junto com o gestor, seja o diretor do Departamento de Cultura, seja o secretário de Cultura da cidade, para dar uma certa segurança também, porque, vamos falar a verdade, muitos desses gestores, eles morrem de medo, eles não têm... muitos nem sequer chegaram a trabalhar com um recurso tão alto que eles estão recebendo agora nesse momento. Daí eu explico por que um recurso tão alto. Porque 80%, ou mais de 80% dos recursos das prefeituras destinado à cultura, né, ele é destinado a custeio, a pagamento da máquina, a pagamento de salários dos trabalhadores, né, dos concursados. Então, e ele é destinado, entre outras coisas também, a manutenção do calendário cultural da cidade, né? Cada cidade tem um calendário cultural que é obedecido ali, segundo a ordem do prefeito. Então, eles têm cerca de 80% a 85% dessa verba da prefeitura engessada. Então, olha só, para quem tem 85%, só tem 15% para trabalhar a cultura da cidade. Agora vai receber um montante que, às vezes, dá umas 4, 5 vezes esse valor desses 15%. Né? Então, qual que é o erro? Do meu ponto de vista, da burocracia, é os gestores achar que esse dinheiro vai estar vindo para ele fazer a política cultural da cidade. Não. A Lei Aldir Blanc não é uma política cultural, ela é uma política emergencial, é uma política de sobrevivência. Uma política cultural, ela diz respeito aos direitos culturais, que diz respeito aos... Inclusive, toda a população tenha acesso a esses bens culturais, né? No caso da lei emergencial, ela diz respeito à sobrevivência dos trabalhadores e trabalhadoras do setor, dos espaços culturais, do setor artístico, cultural e entretenimento. Eu acho que eu vou ficar por aqui, tem muito assunto, mas eu preferia a gente abrir o debate, que acho que a gente aproveita mais. Sim.
Sim, e no caso da lei, que eu fiquei até fiquei preocupada, comentei com algumas pessoas, o dinheiro sai do fundo e volta para o tesouro. A gente sabe que muitos municípios não têm isso. estrutura, né? Não tem secretário, não tem a classe cultural organizada, esse dinheiro vai voltar, parece até que foi muito bem orquestrado. Né? Quantos milhões não irão voltar? Para eles fazerem depois o que bem entenderem. Então, além da gente organizar o nosso município, os municípios estão se ajudando para que essa verba não volte. Isso é uma coisa assim que nós da classe ficamos muito preocupados, porque deveria voltar de novo para o fundo e não vai voltar. Vai ser muito dinheiro que eles vão usar do jeito que bem entender. E O como está a cadastro, situação? né? Desculpa, Djalma, pode falar. Não, só complementando, um cadastro, uma coisa que é tão simples assim para municípios pequenos, né? Que é um cadastro. É um cadastro que já deveria ter há anos assim. Quantos artistas tem na cidade? Quantos sobrevivem da sua arte? Para quantos é um hobby? Né? Uma coisa, onde eles moram? É tão simples, não tem, ficou assim, um tempão para se fazer um cadastro, assim, né? Sendo que já podia ter sido feito. O que significa o quê? Que as administrações públicas não se importam com seus artistas, se importam, como o Norberto falou, com eventos. Então é a festa, é não sei o quê, é aquele evento não sei o quê, mas e aí? É a repercussão política dos eventos. E a repercussão política dos eventos, né? Então, é realmente uma disputa de forças, né? Agora, a nível federal, né? Para você fazer qualquer tipo de arte, você precisa ter um mínimo de civilidade, né? De civilização, você precisa ter as pessoas ali organizadas em conjunto. E a gente vê que isso não é um governo de civil, né? De civilidade, assim. Porque você vê que educação, arte, meio ambiente, né? E cultura estão simplesmente deixados de lado, é uma coisa menor. Então, realmente é mais que um desmonte, é uma disputa de forças, né? E para este governo, estes setores não têm a mínima importância, não têm importância nenhuma, assim, né? A arte, por quê? Porque elas discutem o cidadão, discutem as pessoas, discutem as sociedades, né? E governo nenhum quer que você discuta isso, e neste governo, onde beira a incivilidade, né? Muito menos ainda, né? Com licença, falar um pouquinho. Pode falar, Almir. Bom, como o Norberto estava falando, né? Para mim é muito estranho quando eu ouço falar lei emergencial e, de fato, é uma lei de engessamento, né? Porque é tanto engessamento e também é isso, às vezes a gente se engana achando que a extrema-direita não... eles não estão nem aí para a cultura, não estão nem aí para a arte. Eles sabem exatamente a importância, né, da arte, da cultura em geral, e por isso é que essa dificuldade, né? E também uma outra coisa que eu queria tocar é que nesse período que nós estamos vivendo e fazendo tudo para a sobrevivência, tem vários artistas e projetos que buscaram a opção, inclusive, de colocar os seus trabalhos através de lives, né? O gravar o espetáculo e disponibilizar em plataformas, o que é uma solução para resolver de momento, mas, por outro lado, a gente tem que ficar muito atento para não incorrer no risco também de falar, olha só como esse pessoal sabe se virar, olha só como eles encontraram solução, tá aí, sabe? Então, não, nós temos sim que cobrar e batalhar as políticas públicas para que o artista, para que o produtor cultural, enfim, tenha acesso aos recursos para produzir e para disponibilizar, né? E disponibilizar a arte e o seu trabalho, a sua produção, principalmente
para a periferia e para as pessoas e para todas as pessoas que, em geral, não têm acesso ao bem cultural, né? Então, nesse sentido. E eu realmente acompanho algumas reuniões e discussões sobre a Lei Aldir Blanc, e em relação a espaços, por exemplo, às vezes a gente percebe alguns espaços que estão sendo colocados como espaços de cultura e que não sei como é que vão ser os critérios dessa comissão que vai avaliar isso, né? Porque também tem essa regulamentação acontecendo em nível municipal, né? Nos departamentos de cultura do município, na medida do possível, os conselhos participando para encaminhar propostas, né? Então, a gente percebe determinados espaços que, então, vai lá, é um restaurante onde tem música, por exemplo, mas vejo alguns argumentos em defesa do proprietário do restaurante. Não está colocado o sujeito que toca lá, que canta. O artista. O artista que às vezes toca no restaurante, enfim, tem uma série de questões aí, e de fato é isso, eu me assusto um pouco, quer dizer, 50 dias ou mais que está nessa discussão da lei emergencial, e a emergência já vai virando uma bola de desespero, né? Mas é isso. Agora, esse cuidado que eu fico pensando, porque tem sempre essa, não, aquele tipo de conversinha, não, o brasileiro pula em esgoto e sobrevive. O artista se virou e isso. Não, pera lá, né? Pera lá. Precisamos brigar, sim, pelas políticas para que o brasileiro não fique em esgoto e que o artista não fique nessa penúria, tá bom? Exatamente. Bom. É isso mesmo. Mariporã é uma cidade que tem uma certa organização no campo da cultura, né? E eu gostaria que a Vanessa falasse um pouco como é que está essa discussão, né, na cidade, não é? Esse cadastro, já foi feito esse cadastro, como é que está andando a implantação da lei? Embora aqui em Mariporã tenha coletivos culturais, Cultura Ativa, agora o Fórum Social coletivamente, sejam bem organizados, às vezes a comunicação continua falha, né? Como em todos os outros, alguns municípios, a classe cultural sempre foi ignorada. Por sempre ser ignorada, é que agora na Lei Aldir Blanc, os 45 aí do segundo tempo, começaram a se organizar pelo cadastro. É uma falha dessa administração, que eu não vou falar que é gestão, que gestão é outra coisa, não posso chamar de gestão, da anterior e da anterior. Mas a questão é que agora os artistas estão se organizando, né? Para esse reconhecimento, para cadastrar. O cadastro municipal já foi colocado acho que faz mais de um mês já os artistas se cadastrarem. Teve problemas técnicos por conta da internet, mas o cadastro já existe. Agora, o segundo passo, a gente estava esperando o decreto que vai chamar um comitê, e esse comitê vai ajudar no acompanhamento da regulamentação da lei em Mariporã. E o trabalho é voluntário, então vão ser 6 representantes da sociedade civil e 6 representantes do setor público. Depois vai ter a comissão que vai avaliar os projetos. Mas é importante a participação da sociedade, porque precisa essa regulamentação ser simples. Não adianta a gente criar editais complexos que os artistas não vão conseguir acessar. Então, está se falando em fazer um chamamento mais simples. Esse comitê vai ajudar a legitimar os espaços culturais, que não são espaços físicos somente. São os coletivos, vai ser o grupo de capoeira, pode ser o pessoal, é que agora não tem mais o pessoal da catira, né? As artesãs, as bordadeiras, são coletivos culturais da cidade que não são espaços físicos, mas são grupos. Uhum. E também entender que um grupo que só se reúne para tocar no carnaval, isso não configura um coletivo cultural, porque eles não têm atividade fixa na cidade, não tem um calendário cultural. Então, é a importância desse comitê, pedir para o pessoal que puder participar se cadastrar, já está disponível lá no site da prefeitura para se cadastrar. Mas estamos caminhando, deu uma atrasada aí no decreto, deu problema no cadastro, mas estamos caminhando e vamos
Vamos Mas torcer de para meio Deus dar certo. emergencial só tem o nome. Porque não tem Até emergência nenhuma. o Célio Turino, ele fala que o emergencial, na verdade, é dos artistas se emergirem. Mostrar a força que o artista tem. E está sendo isso, porque os artistas estão se articulando, se identificando de uma forma que isso está sendo lindo de ver. E Mariporã nunca teve tanto artista articulado assim, né? Temos um grupo de 100 pessoas, no outro grupo mais 50 pessoas de áreas diferentes, e estamos aos poucos conseguindo se organizar e torcendo para que tudo dê certo. Mas eu queria pontuar como uma nota de repúdio mesmo, que a Secretaria, ou o Departamento de Cultura, eles não criaram nenhuma ação, nenhuma ajuda para a classe cultural com a verba que eles têm. Foi cancelado todos os eventos, festa de aniversário, festa disso, festa daquilo, e tem essa verba. E não criou nenhum chamamento, nenhuma ação para dar uma ajuda mínima para esses artistas. Isso é muito grave. Agora está todo mundo esperando a lei Aldir Blanc. Isso é grave. Ô, Vanessa, estão perguntando aqui até quando pode ser feito o cadastro. Ainda o cadastro está aberto e ainda não colocou um limite de data. Provavelmente saia nesse decreto. Cris, Oi. quero fazer uma consideraçãozinha? Claro. Sobre a questão dos espaços. Eu entendo, assim, a fala do Almir, né? Que às vezes é o seguinte: o dono do bar, acontece uma roda de samba, o dono do bar que vai pegar o dinheiro. A gente tem que tomar cuidado com isso, é óbvio. Mas eu queria colocar uma outra questão. Eu tenho dado esse exemplo em algumas lives, que é um edital que a Secretaria de Estado aqui, a Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo, abriu para contemplar os espaços, e foi contemplado o Sarau do Binho, que é um sarau itinerante, que não tem um espaço propriamente. Sim. Mas olha só, mas é entendido o espaço como esse espaço itinerante. Então a gente pensa que a gente tem que ter alguma generosidade nisso, senão a gente também vai ficar assim, ajudando a amarrar. E como a Vanessa falou, com muita propriedade, o governo Bolsonaro, é o seguinte, ele tirou a grana do Fundo Nacional de Cultura, né? E agora vai retornar para ele e acabou o Fundo Nacional de Cultura. Então, ele tem que ficar muito atento a isso. E daí, eu discuto muito com o pessoal do litoral também, né? Porque no espaço do litoral tem a cultura caiçara, né? A gente tem que também dar atenção para essa cultura caiçara, no sentido de entender o espaço como um locus de produção, de criação, né? Como o teatro de rua, por exemplo, que também está previsto dentro da lei, que tem uma sede pública. Qual que é o espaço do teatro de rua, por exemplo? Ele vai lá e se apresenta sempre numa praça. A gente tem que considerar isso também para a utilização dessa verba do espaço, senão a gente vai acabar fazendo o jogo do inimigo, né? A gente vai acabar devolvendo esses recursos. E da minha opinião, a gente... não só a minha opinião, mas a opinião de muita gente, a gente está fazendo um grande esforço para isso, para que todo esse recurso seja gasto, que não volte nada para o Sim. Sim, o mais Norberto, que o Almir pontuou, é no caso aqui Mariporã. Mariporã foi localizado, acho que 148 quenais, que são empresas que têm o cadastro com viés cultural, mas são buffet. Então, é esse que ele pontuou, porque, sim, tipo, você paga uma merreca de cachê, agora você vai querer receber uma ajuda falando que você tem sua principal atividade é cultural? Não. O nosso comitê aqui em Mariporã, a gente vai treinar essa visão para identificar. Não, meu filho, isso não é espaço cultural. A roda de capoeira é espaço cultural, o sarau itinerante é espaço cultural. Sim, a gente entende com um coletivo que tem o artista que vai se apresentar lá está fazendo arte. A gravadora, assim, a produtora, assim. Sim. É por isso que o Almir pontuou que é um problema pontual aqui de Mariporã. Eu acho que essa visão de vocês é perfeita, porque a gente tem que entender que o foco é o artista, é o trabalhador, é a trabalhadora da cultura, né? Mesmo do ponto de vista do espaço, a gente tem que ficar de olho nisso. Eu queria fazer um outro apontamento em relação à contrapartida. Primeiro que eu sou contra a contrapartida, já falei numa live lá do Itaú Cultural, deu maior pano para manga, não sei se você assistiu, deu uma discussão, negócio, você assistiu? E aquele dia eu estava bem irritado, estava irritado com a contrapartida, estava irritado com a minha própria conexão de internet, enfim. Mas, olha só, o Tribunal de Contas da União já decidiu que contrapartida é entre 10% e 20%, mais ou menos como a contrapartida era da Lei Rouanet. Eu estou falando isso porque
os trabalhadores da cultura, eles são muito generosos, falam assim, olha, então vamos fazer atividade na escola pública, e daí a gente vai acabar trabalhando, né? O governo Bolsonaro, com essa questão da contrapartida, quer contrabandear uma política pública, a ausência de uma política pública que não foi feita pelo governo federal, não foi feita pelo governo estadual, não foi feita pelos municípios, que essa política pública era de aproximação entre a arte, a cultura e a escola pública, os estudantes da escola pública, do processo de formação em público, não fizeram isso e agora estão querendo contrabandear isso, contrabandearam já, né, para dentro da lei. Então, eu tenho uma discussão muito crítica em relação à questão da contrapartida, porque alguns artistas costumam dizer, eles confundem a função social da arte. A função social da arte está na própria produção, está na própria obra de arte. Aquilo que ela tem de formativo, de formação do pensamento crítico, de construção do imaginário, aquilo que ela tem nela mesmo, né? Por exemplo, eu costumo citar isso, que agora, recentemente, o governo Bolsonaro deu 1,2 trilhão para os bancos. Qual a contrapartida que eles deram para a sociedade? Nenhuma, né, Cris? Não deram contrapartida. Ao contrário, né? A indústria automobilística, como bem lembrou o Chico nessa live também, ele estava falando que a indústria automobilística recebeu durante anos subsídio, nunca deu contrapartida nenhuma para a sociedade, né? As construtoras, quando vão construir uma ponte, eu costumo dar esse exemplo também, constrói lá a ponte, asfaltam a rua, fala assim, então, como contrapartida, constrói umas 3 creches na periferia. Eles não fazem isso, né? Claro, então, por que nós, artistas, temos que fazer isso? Porque eles já pegaram o nosso ponto fraco, nosso compromisso com a sociedade, e a gente vai abarcando e fazendo todos esses trabalhos de graça, vamos dizer assim, e daí essa situação, do meu ponto de vista, que levou a essa condição na pandemia também. Da gente chegar numa condição tal que os artistas, os trabalhadores da cultura, ninguém tem reserva, né? A gente não tem reserva para intermitência, a gente não tem reserva para sobreviver entre um projeto e outro, né? Por conta disso, a gente tem muito trabalho, a gente tem poucos recursos, a gente recebe pouco e trabalha muito. É isso. É verdade, no PROAC, se você for ver só a remuneração pelo tanto que você trabalha, o valor é absurdo. O valor é mínimo, assim, pelo tanto que se trabalha. E é bom que você tocou nesse negócio de contrapartida, que a gente pontua aqui mesmo. A contrapartida é seu produto cultural. Igual também você pode falar sobre a premiação, Norberto, e a gente tenta esclarecer para as pessoas. A premiação é pelo um trabalho cultural que a pessoa já desenvolveu durante a vida dela na cidade. A gente até cita o Mestre Babu, cita o Teatro do Boto, que é o grupo de teatro aí que participa de Jaume Almir, há 30 anos de Mariporã, fazendo um trabalho incrível. É esses grupos que a gente tem que premiar que já prestaram esse trabalho. Isso. Verdade. Falta tanta... falta o trabalho que quando aparece o dinheiro a gente quer usar para o trabalho e não para comer. E o artista precisa comer, né? O artista precisa pegar esse dinheiro, precisaria pegar esse dinheiro para ele se alimentar, para ele comer, para ele se vestir, para ele morar. E a gente acaba colocando dinheiro no próprio trabalho, né? Muitas vezes sem lucro, inclusive, porque essa coisa do... O artista tem uma dificuldade de encarar o trabalho dele como um produto cultural no meio capitalista que ele está, né? E aí, então, eu também acho contra a coisa dessa contrapartida excessiva que a gente tem que... parece que tem... assim, parece que o artista não trabalha, né? Aí quando dá um dinheiro é porque tem que mostrar alguma coisa, então tem que valorizar esse dinheiro. Não, cara, o pessoal precisa comer, o pessoal precisa se vestir, precisa e acaba usando esse valor, reinvestindo nele mesmo, mas sem ter lucro, né? Sem nunca ter lucro. E isso também é uma característica, um sintoma da desvalorização da arte mesmo, assim, de como a arte é desvalorizada para essas pessoas, assim, né? Exatamente, viu? Oi, com licença. E aí acaba virando esse círculo interminável que a gente não consegue criar uma estrutura mínima para se sustentar no tudo que não tem atividade, que você está num processo de criação, né, de produção. E isso, eu toquei naquela questão, só voltando um pouquinho a fita, porque nós estamos num momento muito delicado, que é o período que vem, eleição, tal, né? Então, a gente também tem que ficar muito atento a determinados
setores ou mesmo pessoas e apadrinhamentos que selecionam e que, né, que pontuam para tentar dar uma acariciada nesses períodos de eleição, que é muito comum nos interiores, no Brasil todo, e aqui em Mariporã não é diferente. Usando a própria lei emergencial, né, Almir? Sim, sim. E em relação à questão da contrapartida, por exemplo, às vezes acontece um prêmio que a contrapartida é melhor você produzir o seu espetáculo sem o prêmio e depois vender o seu espetáculo, que é muito mais seguro e mais... Né? E outra, essa questão de você... eu vou fazer uma apresentação lá no bairro, tal, tal, tal. Isso é uma questão do artista e do grupo que ele pertence, o grupo reunir e falar, nós vamos fazer sim, lá um trabalho voluntário, por isso, por isso, por isso. É uma questão muito assim, muito do coletivo. Agora é uma coisa que vem imposta, já vem dentro do pacote, sabe? Você vai receber 2 se você fizer 4. Olha, então a gente está sempre pagando para fazer, né? E prestar conta de cada detalhe, de cada prego e cada parafuso. E aí a gente ouve 1000 bobagens criticando as leis, em vez de batalhar para melhorar a lei, é jogar sempre a criança fora com a bacia, né? Com a água. Sim, isso mesmo. Verdade. Mas estamos aí, nós vamos na resistência e na luta, e sempre criando. É verdade. E, Norberto, o sindicato, no meio dessa discussão toda, eu fico imaginando, né, a situação de vocês, né? Vamos lá. E, por um lado, é cobrado, né, Tem que ser cobrado. O sindicato é para ser cobrado. Eu não acho que sindicato não é para ser um lugar confortável. Como você vai ser um lugar confortável? Vocês têm pouco espaço, né, para negociar, para fazer a luta aí, né? Mas eu acho, assim, a gente recebe muita cobrança, mas eu ainda defendo que os artistas cobrem mesmo o sindicato, porque é o seguinte, não dá para você ter um sindicato sem cobrança numa situação que estão os artistas quase passando risco de segurança alimentar. Eu já falei, o pessoal fala assim, nem fala mais esse negócio de cesta básica. A gente já distribuiu uma cacetada, nem vou te falar, mas distribuiu uma cacetada de cesta básica, ainda hoje eu fui entregar mais algumas. Porque chegou essa situação, né? Porque, assim, ninguém esperava isso e as pessoas estão despreparadas. Mas isso é decorrência também, vamos pensar aqui entre a gente, né? O PROAC, ele é de 2006, 2007 lá, que era a luta pelo Fundo Estadual de Agricultura, que virou PROAC e tal. Olha, tem edital que não foi reajustado até agora. Já passou 2007, olha, passou 13 anos. Né? A gente tem aqui no sindicato a questão do cachê-teste, que é R$80 faz mais de 10 anos. Né? Agora está pedindo R$120, tem gente que quer me matar, porque estão pedindo R$120, que é o reajuste. Acha que não, como que o sindicato quer que mais 50% do que é pago. Olha só que loucura. Né? Na pandemia, para você ter uma ideia, essa questão dos testes também, para o mercado audiovisual, né, mesmo para a publicidade, maioria para a publicidade, mas também para o audiovisual, para séries e tal, o pessoal faz teste em casa, faz o self-teste, né, com aparelho celular. A gente começou a bater isso aí. Por que isso não é pago? Por que o teste presencial é pago e agora, numa situação de pandemia, não está sendo pago? A gente foi em cima disso tudo. Quando assumiu a Regina Duarte, eu pedi reunião com a Regina Duarte. Fui criticado pra caramba. Muita gente queria jogar uma carroça na minha cabeça. Você está puxando reunião com a Regina. Né? Antes dos R$600, quero registrar aqui. Antes dos R$600, a gente já pedia voucher. O sindicato já tinha pedido reunião com a Regina Duarte, pedindo voucher para os artistas. Antes do primeiro R$600. A gente já estava cutucando. Ela chegou a marcar uma reunião, falou que queria fazer reunião comigo. Falei, aceito, beleza. Desmarcou a reunião. A mesma coisa com o Mário Frias. Nós que estamos na posição do sindicato, na direção do sindicato, a gente não pode ficar escolhendo com quem faz reunião. Não pode ficar com a categoria. Tem que ter reunião com quem chamar. Né? Se o Dória me chamar, eu vou, sei lá. Sim. Tem que lutar. Quem sabe disso. Mas com quem está podendo decidir, né? Então, marquei reunião com o Mário Frias também, a secretária dele me ligou outro dia e falou assim, ele está muito ocupado, mas ele vai te atender. Tudo bem, eu espero que ele me atenda, porque tenho proposta, assim, para política pública, para ação da Secretaria Especial de Cultura. Porque, olha, veja bem a situação que está a categoria. Né? E quando a gente fala SATED, às vezes o pessoal fala assim, porque o pessoal lembra de mim, da Cooperativa Paulista de Teatro, então fala assim, é o teatro de grupos.
SATED não é só teatro de grupo, o SATED tem dubladores, a gente faz assembleia com 200 e poucos dubladores, né? Então, a gente tá em negociação, tem acordo coletivo, tem ensino coletivo. O SATED é o SESI, que eles demitiram os técnicos agora, né? O SATED é o SESC, os técnicos do SESC, que a gente está lutando, está com processo, ganhando 2 instâncias para trazer de volta para o SATED. O SATED é o teatro municipal, são os trabalhadores do teatro municipal, são os técnicos de shows, né? O SATED é todo esse pessoal que trabalha nesses grandes shows internacionais. A gente denunciou há um ano e pouco atrás a questão do Lollapalooza, que tinha trabalho escravo. O SATED é modelos, né? Todos os desfiles de moda, né, são trabalhadoras e trabalhadores que são ligados a esse sindicato. Que a gente teve uma briga num desfile no MASF, lá com o Alexandre Ercovitch, por conta que não pagava as meninas vinham do interior, vinham lá do Nordeste, vinham do Rio Grande do Sul, sem receber, trabalhar pela roupa, por permuta da roupa. O SATED não reconhece pagamento por permuta da roupa. É a mesma coisa você trabalhar em padaria e levar em pãozinho, né? A gente tem que ser remunerado, tem que ser remunerado por respeito. Então, eu estou dizendo tudo isso porque às vezes as pessoas não têm noção do que é o sindicato. O sindicato, eu costumo dizer o seguinte, ele pega o universo da arte, cultura e entretenimento. Por exemplo, Parque da Mônica, os trabalhadores do Parque da Mônica, que nós fechamos um acordo esses dias para não ter demissão dos trabalhadores do Parque da Mônica, para que eles possam continuar depois da pandemia, a gente assinou um acordo agora com eles, é parte do nosso sindicato, né? O Hopi Hari, que é o setor de entretenimento, também os trabalhadores do Hopi Hari, tem um teatro lá dentro do Hopi Hari, né? Tem os caracterizadores, tem os maquiadores, né? Fazem parte do nosso sindicato. Então, é um universo enorme de trabalhadores, imagine. Isso para falar mais ou menos da cidade de São Paulo. Pense no estado de São Paulo. Então, é muita e muita gente. Então, a nossa responsabilidade é grande e a gente não foge à responsabilidade. A gente está sempre levando um chute na canela aí. O pessoal sempre critica a gente, por mais que a gente faça, e eles estão certos de criticar. Eu só peço em contrapartida o seguinte, sindicalize, né? Pode reclamar, pode brigar comigo, pode ficar na canela, mas venha para o sindicato. Briga aqui dentro, sindicalize. Ô, Dorberto, eu ia fazer uma pergunta para você. Esses dias eu até entrei em contato com uma representante lá do sindicato que bate aquela revolta, né? Em plena pandemia, as produtoras vão contratar pessoas para fazer comercial e coloca assim, contrata-se cabeleireiro de verdade, não quer mais ator, quer o cabeleireiro, quer o jardineiro, quer o pedreiro. Eu falei, gente, como assim? Você estuda, tira seu DRT, faz faculdade. Agora que é o momento de você atuar, tá contratando pedreiro. Eu até coloquei lá, agora não contrata mais ator? Nós temos uma ação coletiva para proibir isso. Talvez nós façamos um acordo coletivo. Essa semana, aliás, até quinta ou sexta-feira, a gente tem uma tabela que está sendo analisada por 50 agências de produtores de casting que estão analisando e que vão repassar para a gente. A gente vai fechar com os produtores de casting, a gente vai fechar com as produtoras individualmente, né? Não dá para fazer um acordo com o setor, não existe um patronal constituído, existe até o Sinsage, que a gente tem negociado e que eles têm boa vontade de negociação, mas a gente tem que ouvir todo o setor e a gente está dialogando com o setor, esse processo demora, né? Quando a gente fala que quer proibir as pessoas reais, a gente é acusado, às vezes, por exemplo, pelo pessoal do audiovisual, mais do pessoal de série, do pessoal de cinema, que diz que o sindicato quer coibir a liberdade de criação artística. Por exemplo, o Fernando Meirelles, da O2, né? O Fernando Meirelles, Felicidade de Deus, fala assim, olha, se eu não puder usar as pessoas reais, os não atores, como que eu faço a Cidade de Deus? Agora, o seguinte, pega na Netflix, tem assim, um documentário que fala assim, Cidade de Deus 10 anos depois. Vê a situação dos atores, né? É um menino que era protagonista, ele parece que fala uma coisa mais ou menos nessa linha aqui. Ele falou assim, olha, eu era um menino da Cidade de Deus. Chegaram para ele e falou assim, ó, você quer porcentagem ou você quer 10 mil reais? Ele falou, nunca tinha visto 10 mil reais. Eu falei, quero os 10 mil reais. Ele falou, nunca sabia o que era 10 mil reais. Ele falou, eu quero os 10 mil. Olha o sucesso que fez o filme, ele perdeu dinheiro, né? Muita gente, muitos desses trabalhadores não atores, eles foram chupados igual uma laranja e jogados o bagaço fora. Eu costumo dizer isso, mas é bem essa imagem, né? Foram aproveitados deles e eles agora estão lá, a Deus dará. Então, isso também é responsabilidade do sindicato e é difícil de dar conta de tudo isso. Nós estamos há 2 anos e 8 meses. A gente está trabalhando muito e ainda é muito pouco perto do que a categoria perdeu na gestão anterior, né? E foi uma gestão de 32 anos, né? Longuíssima.
Eu brincava na campanha, falou assim, ó, mais tempo que o Stalin, né? Porque a gente tem referência do Stalin, falou, ó, o Stalin ficou 24 anos. Né? Ali já a família dela ficou 32 anos, né? Não vou discutir agora, já morreu, coisa e tal, mas assim, a categoria perdeu muito nesse período. Né? Enquanto não se envolve num... Quanto de dinheiro não está envolvido na produção de um comercial, por exemplo, né? Quanto não na toda a produção, na feitura, e principalmente quanto custa um horário para que esse comercial seja vinculado numa televisão, né? E aí você, com todo esse dinheiro envolvido, você paga uma merreca para aquele que está lá testando para fazer o comercial, né? Que não vai pegar, porque você pega uma parte mínima, né, das pessoas que pegam um comercial. Mas aí a pessoa que não pega, ela vai fazer outro, vai testar outro, e ela precisa ter um valor digno para que, mesmo que ela não pegue nenhum comercial, ela seja mão de obra para poder para todo esse mercado, né? Agora, recebendo esta merreca, recebendo esta coisa, sendo que é uma indústria milionária, ainda se recusa isso para quem está ali justamente na linha de frente, né? Almir queria falar um negócio aí, não? Não, é que eu ia tocar numa questão aqui que vai provocar um pouquinho aqui. Uma questão, Norberto, que primeiro que o sindicato atualmente está passando por esse grande desafio, que é a renovação, que é toda a restauração de um período que passou, né? E também o próprio momento do país, né? Que para vocês que estão na direção do sindicato é pauleira mesmo, né? Não é fácil, não. Mas a questão que eu queria tocar, essa vai me lindrar um pouco. Eu não sou absolutamente contra, muito pelo contrário, de atender jovens, estudantes, idosos, para ter acesso à produção cultural, né? Inclusive com ingressos grátis, não tem problema nenhum. Mas é interessante que também, nesse sentido, vem uma imposição, né? Aqui na cidade, você produz o espetáculo por sua conta, porque não tem nada de incentivo, e na hora H você tem que ceder X% de meio, e não tem uma reposição disso, pelo menos fica, é uma maravilha, parece que a gente vive de brisa. Aí é o pagamento meia, né? Sabe? E outra, e eu gostaria muito que isso atendesse até mais pessoas, porque também tem uma coisa interessante que eu observei num dado momento, que eu fui ver o espetáculo de determinados artistas, que eu aprecio, fui ver e percebi que a categoria artística, a classe, estava toda lá. Aí fui de novo, era a mesma plateia. Depois eu comecei a perguntar para alguns colegas, foi 4, 5 vezes, então era mesmo público que estava sendo atendido por um dinheiro também que veio público. Como é que é como é que você vê isso? Provocação ótima, amigo. Provocação ótima. Olha que loucura. Mais uma vez, né, o governo dá esmola com o chapéu dos outros. A gente costuma brincar, mas é um pouco isso, né? É a mesma coisa da questão da contrapartida. Veja você que eu não sou contra também, assim como você, por exemplo, que o transporte público ele seja subsidiado para idosos acima de 60 anos, pessoas deficientes. Ninguém é contra. Só que isso é uma função, um dever do Estado. O Estado subsidia, né? O pessoal, às vezes, entra no ônibus, né? Uma pessoa acima de 60 anos, ela passa. O pessoal fala, passou de graça. Não, não passou de graça. Ele foi subsidiado com dinheiro da prefeitura por toda a sociedade subsidia. Por que não subsidia a meia para os artistas? Né? Eu defendo também que os estudantes paguem meia, acima de 60 anos paguem meia. Então, só que o seguinte, o Estado tem que assumir também a sua responsabilidade. O Estado, né, nas suas múltiplas formas, aí, na prefeitura, quando chama de Estado é tudo. A prefeitura é o Estado, o governo do Estado e o governo federal, nas 3 instâncias, os entes federados, eles assumem aí a captação de tributos, né, e eles têm que devolver para a sociedade. Né? Agora, o seguinte, eles devolvem para as empresas de ônibus, mas eles não devolvem para os artistas. Eu vou fazer uma outra provocação que ontem eu coloquei um post aí, está dando uma polêmica também, que eu digo o seguinte, que tem muita gente que faz teatro e faz teatro só para a própria classe, não dialoga com a sociedade.
Eu coloquei isso aí, nossa, já me xingaram, já me ligaram. O pessoal mandou aqui, eu te amo, outros eu te odeio, você não pode falar uma coisa dessa. Amor e ódio, mas pelo menos causou um debate interessante. Já me xingaram muito por isso. Que eu penso o seguinte, olha só, a gente tem milhões, principalmente na cidade de São Paulo, né? São 12 milhões de habitantes, tem muita gente que nunca foi ao teatro, né? A questão da ligação da arte, cultura e educação é responsabilidade do Estado. A secretaria, a Cris sabe muito bem disso, que a Cris trabalhou em gestões, aí, em assessoria parlamentar, ela sabe o que eu estou falando. O orçamento da educação é grande, né? Então é o seguinte, vamos fazer projetos de formação de público, trazer os estudantes para assistir os espetáculos, mas subsidiado com recursos do Estado. Né? Para a gente não chegar numa situação dessa, que a gente chegou agora da pandemia, a gente está dependendo de cesta básica, a verdade é essa. E daí o seguinte, olha, quem somos nós? Eu falei isso numa entrevista esses dias. Qual que é o nível médio dos artistas? A boa parte dos artistas tem um nível mediano, um nível técnico, um nível universitário, tem muita gente com formação, e mesmo quem não tem formação, tem um baita histórico de vida. Eu sei porque eu viajo muito para o interior, agora, antes da pandemia, eu viajei muito pelo interior e acompanhava a banca de capacitação. Cara, tinha gente tirando DRT que tinha 30 anos de profissão, com pastas enormes. Quer dizer, isso é uma formação, isso é uma universidade. Quer dizer, então, como uma pessoa que tem uma formação de uma vida inteira, de 30 anos, desenvolvendo uma atividade, chega num período tal de pandemia que precisa de cesta básica? Essa é a discussão que nós temos que fazer, entre a gente também, né? Porque, assim, não é vergonha depender de cesta básica, quem precisar pode ligar para o sindicato, nós vamos entregar. Não é isso que eu estou falando. Eu estou dizendo o seguinte, a gente tem que ter uma condição tal que a gente não precise, né? Que a gente tenha a condição de sobreviver na intermitência. Eu acho que eu já falei isso também em algumas lives. Na França tem uma lei de intermitência para você sobreviver num período que você não está recebendo. A gente tem que pensar isso no Brasil também. Tem que ter um socorro para o setor artístico e cultural. E daí como um todo. Daí eu nessa área, eu não sou corporativista. Não, só os artistas com DRT. Não, né? E os mestres griots, e o pessoal da capoeira, e o pessoal dos saraus, e as costureiras. A gente tem que pensar no setor como um todo, né? Eu acho que um grande ganho do debate em torno da Aldir Blanc, que a gente começou a se enxergar como um setor econômico, né? Até o Saleitão me falou, acho que foi o assessor do Saleitão, acho que ele foi o Saleitão numa reunião que tive com ele, ele falou assim, olha, o setor aqui em São Paulo fez um levantamento, ele é responsável por 3,9%, né? Me informou do Estado, 3,9% do PIB. Sabe quando dá isso, Cris? Dá 74 bilhões, né? Se a gente é responsável por 74 bilhões, cadê esse dinheiro? Né? Nós somos cerca, segundo o IBGE, segundo a PNAD, esse setor dos artistas e técnicos, esse setor assim, mais o setor profissional, que é ligado ao sindicato, são 43 mil. Eu chuto que se o setor profissional é 43 mil, esses outros setores, esses outros trabalhadores sem DRT, a gente deve ser no máximo aí uns 120 mil. 120 mil trabalhadores no Estado, responsável por 3,9% do PIB. E por que não temos reconhecimento? Por que não tem reconhecimento nenhum? Por que a gente chega numa condição de pandemia nesse Estado? É isso que a gente tem que começar a questionar. E a gente se entender como setor amplo, não um setor só de formação de imaginário, formação do pensamento crítico, que é essa coisa que a gente diz sempre, mas um setor econômico também, né? Mas a contradição desse período que a gente está vivendo, né, tem que mudar esse nível de discussão mesmo. Né? Eu acho que esse negócio do artista ser um sobrevivente, né? Porque a gente vê o artista falar sobrevive. Sobrevive mesmo. Não dá para ser mais encarado assim, né? Fazer do limão uma caipirinha, aproveitar essa situação que nós estamos aqui. E outra coisa, eu acho, assim, sinceramente, desculpa. Fala, Djalma. Eu acho que tem um hiato assim, entre o fazer teatral, isso aqui em São Paulo, né? O fazer teatral e o seu público. Os espetáculos não chegam ao público. Você tem espetáculos aí fomentados, eu não quero discutir a qualidade dos espetáculos, nem e muito menos o conteúdo deles, mas eles não chegam ao público. É muito bom, porque você acaba fomentando uma série de grupos de teatro que acabam sobrevivendo daquela verba, que acabam se mantendo. Mas esses espetáculos eles não chegam à periferia,
não chegam. Agora, eu também não acho que isso é responsabilidade exclusiva do produtor, do grupo de teatro, assim. Eu acho que esses espetáculos, a gente tinha que ter um caminho para que eles fossem até o público, para que eles chegassem lá na periferia. A gente teve uma experiência lá no Teatro Flávio Império, né? Que é lá em Cangaíba, que ele fica no meio de uma concentração de prédios exatamente um igual ao outro, assim. E aquele público queria consumir aquele nosso produto, queria consumir o nosso espetáculo, assim. À medida que você sabe que você tem constância, que você sabe que o espetáculo está lá, que o espetáculo está acessível, que está ou gratuito ou um preço popular, as pessoas vão, elas querem consumir, elas querem conhecer esse tipo de arte. Particularmente, a saída que os artistas acharam agora foram as lives. Particularmente, eu acho que não é teatro. Isso ou é teatro gravado ou é vídeo. Não é teatro. Mas eu não vou aqui criticar a única maneira de subsistência que foi encontrado para os artistas sobreviverem, né? A gente acabou de fazer o palco presente também aqui nessa semana e vamos ter mais 2 apresentações. Mas se tem uma coisa de boa nessas lives que estão acontecendo, além de elas serem uma subsistência que os artistas estão encontrando, é também de divulgar os espetáculos, de mostrar que tem espetáculos, de mostrar que tem uma galera imensa aí precisando sobreviver, precisando acontecer assim. Então, assim, não vou questionar se é um teatro gravado, se está mal gravado, não é isso. Mas vai servir muito, deve servir muito para que seja divulgada a arte, assim, né? E que quando voltem a abrir os espaços, esses espetáculos têm que ir para a periferia. Os espetáculos subsidiados têm sim que acontecer em vários lugares mesmo, assim, sabe? Se você tem um espetáculo da Lei Rouanet, onde a empresa investiu uma bela grana e ganhou ainda o artista global fazendo a propaganda praticamente de graça para a empresa, né, porque ele está sendo subsidiado, né, aquele imposto que ele ia pagar para o governo, ele, na verdade, está investindo na arte, mas está ganhando a credibilidade do artista envolvido ali. Esses espetáculos têm que ir para a periferia, sim. Tem que pegar o senhor Antônio Fagundes, tirar lá da FAAP e levar lá para Itaquera. Sabe? E levar ele para Itaquera, e levar ele para São Bernardo do Campo, e levar ele para Diadema. Ele está recebendo para isso, assim, sabe? A empresa que está patrocinando isso não pode ter uma propaganda espetáculo é patrocinado pelo Bradesco, né? O Bradesco está patrocinando, então vai levar o espetáculo lá para a periferia, para que se conheça para que se divulgue a arte lá também, para que se chegue lá. A gente tinha um caso que a gente estava em cartaz no Ruth Escobar, que a gente estava sem público, começamos a diminuir o ingresso, começamos a diminuir o valor do ingresso, aí mais caro que o nosso ingresso, a gente tinha uma casa cheia, mas o entorno ganhava muito mais do que a gente que fazia praticamente de graça para poder acontecer só, né? Sim. Pois é. Tem isso também, né? Essa sempre foi, né, o desafio do artista brasileiro, né? Conseguir sobreviver de verdade, né? Gente, Almir, eu queria que você falasse um pouquinho também sobre as atividades da tenda. Bom, o espaço Ponto de Cultura Tenda de Lendas é um espaço criado no meu quintal, primeiramente para ensaios do Teatro do Boto que Pariu, meu grupo de teatro há mais de 40 anos aqui, e o espaço virou um ponto mesmo de encontros, para debates, para palestras, saraus, né? Saraus.
e agora está suspenso. Mas nós gravamos um espetáculo, inclusive, agora vai ao ar dia 4 e 5 de setembro, às 20 horas, que é Zeca Mairipa e Juca Juqueri, em Casos e Descasos. Inclusive, um dos atores é o nosso grande amigo, querido Rafael Torres, que está Responsável pelas lives. E, assim, então, aqui no Tenda de Lendas é isso, nós estamos nos articulando para começar rodas de leitura na medida do possível. Aí nós vamos fazer leituras com distanciamento ou leituras online, a gente vai driblando aqui a situação para não parar, né? Para não enferrujar, para o andar de bicicleta ficar sempre ali treinado, né? E estamos fazendo, é um espaço que a gente está sempre tentando melhorar ele, né? Para esses encontros todos, para palestras sobre vários temas, né? Aqui se encontra o Coletivo das Mulheres, quando pode ser presencial, e vai voltar com certeza, né? E é um espaço que eu criei para ensaio, né? E cabe 45 a 50 pessoas, teve shows de músicas aqui intimista também, e é coordenado por mim e pela minha companheirinha linda, Vanessa Silva. Eu estou no espaço, ele está na cozinha. O Almir e a Vanessa estão sendo modestos, viu? Eles têm um espaço no quintal deles, que eles botaram cortina, iluminação. O Almir fez os assentos do espaço todo. Deixa eu ver. A Vanessa vai mostrar. A Vanessa está mostrando lá, um espaço colocado lá. Tem som, tem luz, tudo com recursos próprios e doações lá, né? Mas que... Tá bagunçado, gente, mas... transformou o quintal deles num teatro mesmo, assim, né? Um teatro que Mariporã, em todos esses anos, nunca teve um espaço tão capacitado quanto o Tenda de Lendas aí, viu? Sim, eu acho Norberto, Mariporã não tem, a gente tem nosso espaço cultural, que funciona desde 2013, ensaio tinha antes, mas Mariporã não tem teatro. Tinha as obras sociais que o Almir e o Djalma, o Teatro do Boto, fizeram era um espaço lá da igreja, fizeram o palco, organizaram tudo, mas toda vez que tinha que apresentar lá, a gente montava o teatro, né? Levava iluminação, levava som. E Mariporã tem um centro educacional também, que é um teatro de 400 lugares, mas sem iluminação e sem nada. E se a gente for apresentar lá, a gente tem que locar box trans com iluminação, ou seja, sai mais caro o equipamento para a gente apresentar lá do que o valor que a gente... Aliás, na verdade, a gente nem pode cobrar ingresso no centro educacional, né? É um caso sério, não tem regulamentação. Não, a tenda tem sido o espaço para todos, né? Espaço oficioso. Sim, porque as mulheres se reúnem lá, partidos se reúnem lá, oficinas são feitas lá, né? Então Fala, é uma referência, né? É uma referência para a cidade. Sobe a câmera, Almir. Tá vendo o seu olho, a sua cabeça. Só tá vendo? Isso. Show. Sim. Então, assim, eu particularmente, eu fico torcendo, né, para que a tenda possa crescer, possa, né, conseguir receber mais pessoas, porque todas as vezes que foi apresentado o espetáculo lá, lotou. Né? Então, assim, as pessoas têm essa carência, né, de assistir os espetáculos, porque não chegam até elas, de fato. Sim. Não é? Então, eu acho que eles estão cumprindo um papel na cidade, não é, maravilhoso. Não é? Fora a escola também, que você também mantinha, né, um grupo de dramaturgia, né, Almir? As oficinas de teatro que agora também estão suspensas, né? Então, a gente sempre conclui os ciclos da oficina com experiências de palco com a moçada, né? Então, por mim, pelo Djalma, que a gente sempre trabalhou juntos, né, com o Teatro do Boto, eu já perdi a conta de quantos jovens e adultos e pessoas em geral e crianças já passaram pelas nossas oficinas, né? Então, a gente sempre está aí disponibilizando essa oportunidade, essa possibilidade dessa troca.
Então, gente, olha, eu acho que, assim, para a gente finalizando, eu acho que é importante o quê? É assim, que a realidade é tão contundente que parece que a gente desanima quando fala dela, né? Então, eu acho que, assim, eu encaminharia para vocês irem fazendo as suas falas aí de encerramento, um pouco nessa linha. E daqui para frente, né? O que é possível fazer, né, como vai ser a luta daqui para frente, né, para a gente recuperar, recuperar não, e não é só recuperar, eu acho que é criar, né, um outro tipo de visão, né, das pessoas da classe artística, não é? O respeito à arte, a importância da arte e da cultura para as pessoas, a identidade, né, do brasileiro que se descobre ali também na arte, né? Então, encaminhar um pouco para isso. O que é possível daqui para frente, né? Qual vai ser a nossa luta e vamos poder estar juntos, né? Quem começa? Vanessa? Vai, Vanessa. Eu acho importante nesse momento, vamos focar aqui em Mariporã, que a classe cultural sempre foi ignorada, a gente manter essa união, não só pela Lei Aldir Blanc, mas sim para cobrar ações da cultura, para fazer valer o nosso plano de cultura, enxergar a classe cultural como geração de renda também, né? Sim. Fomentação do turismo. Não sei como ainda não enxerga isso, né? Um espetáculo que se faz, uma feira vegana que a gente fez, um evento do Cultura Ativa que nós fizemos, o tanto de pessoas que apareceram na cidade, a aglomeração, passaram a valorizar e conhecer os artistas da cidade. E aqui em Mariporã, a questão é a falta de pertencimento da cidade, né? As pessoas não se enxergam como a cidade que eu amo. Não é porque colocaram a placa agora eu amo Mariporã que simplesmente, opa, eu amo Mariporã e pronto. Elas precisam sentir esse pertencimento. Gente, eu vou até pontuar antes de encerrar a fala, o que custava fazer um chamamento de artistas plásticos ou de estudantes para fazer o desenho que seria colocado a escultura na entrada da cidade. Perdeu a oportunidade de fazer as pessoas participarem de uma escultura que ia ficar na entrada da cidade, sabe? Não enxerga a classe cultural como importância. Em Mariporã, após 2013, passaram a remunerar os artistas por tocarem nos eventos da cidade. Antigamente, os cantores iam lá cantar na festa da primavera, no aniversário, e não era remunerado, eles se achavam importantes por tocarem lá. Então, isso vem mudando por causa de uma pressão. Não, você tem que ser remunerado, não aceita se apresentar sem remuneração. Essa última festa foi a primeira vez que teve artistas da cidade cantando remunerados. Então, a nossa união faz a mudança, fazer a gente enxergar a importância da classe cultural, dos artistas de Mariporã. Os artistas de Mariporã precisam conseguir sobreviver também em Mariporã. Poxa, o Djalma é ator, é lá em São Paulo, o Almir ganha lá em São Paulo, Lula Barbosa mora em Mariporã e aqui em Mariporã não consegue realizar nada, o pessoal do Tarancon. Então, classe cultural, vamos junto, vamos manter unido. Além da Lei Rouanet, a gente precisa dessa força para que nossa voz seja ouvida aqui em Mariporã. Djalma. Teatro é muito efêmero, né? É uma coisa que você faz um filme, os atores, diretores morrem todos e o filme está lá, né? O filme está lá eterno, né? Se compõe uma música e a música fica lá gravada eterna. Teatro só se dá naquele momento onde o ator está se apresentando para o público físico, né? Ele fica, o fenômeno só acontece ali, né? Então, eu acredito que passada essa pandemia e com uma descoberta da vacina aí, que espero que venha logo, a gente precisa realmente ir para onde o povo está mesmo,
ou então trazer o povo para os lugares onde o teatro está acontecendo, mas ele precisa acontecer, ele precisa ser visto. Não adianta gastar milhões para fazer uma peça que vai apresentar uma vez na vida, assim, né? Não, as pessoas precisam assistir, porque quando elas assistem um bom teatro, um bom entre aspas, né? A valorização vem daí. Eu sempre acho que a melhor coisa para vender teatro é o próprio teatro. Uma pessoa que vê um bom espetáculo, aquilo que quando chega nele, ela jamais vai esquecer daquilo, né? Agora, precisa de um pouco de cultura, precisa de um pouco de civilidade, né? Não adianta você botar o cara na frente da Mona Lisa que ele vai falar assim, o que é isso aí? Mulher pintada, não, é isso aí, tá? Precisa saber apreciar uma obra de arte, né? Então, eu vejo uma perspectiva muito difícil pela frente, mas eu vejo também muita solução também, porque até intuitivamente as pessoas precisam de arte, precisam ver, consumir, precisam desde ver a novela até ouvir a música, e é um pouco lugar comum isso, assim, mas é verdade, assim, as pessoas talvez não saibam dizer conscientemente como elas precisam de arte, mas que elas precisam. Desde o tempo em que, no tempo das cavernas, o primeiro caçador foi lá, caçou o bicho, voltou e contou para o resto da tribo como é que foi a caçada. E toda aquela tribo, em volta do fogo, prestou atenção naquela reapresentação que a pessoa estava fazendo. Então, as pessoas sim precisam de arte, e cabe a nós trazer, usar da nossa força, porque é uma disputa de forças. Nossa força contra a ignorância. Assim. Almir. Oi, bom, então, primeiramente, agradecer por esta oportunidade, nesse momento, essa live, né, Cris, e o coletivo de mulheres e a bancada Humanas, né, e dizer que, de fato, a gente precisa aproveitar o máximo nesse momento de distanciamento e da discussão da nossa situação de pandemia, da sobrevivência do artista, mas, o máximo possível, fazer chamamentos nas nossas cidades, nos nossos lugares, né, onde nós moramos, de pessoas, por quê? Falando de Mariporã, nós sabemos, pelo tempo que a gente vive na cidade, eu estou aqui desde 68, né? E quanta gente boa, quantos artistas, artesãos, músicos, produtores de saberes, notórios saberes, marceneiros, enfim, toda essa gente que cria na cidade, mas não tem um direcionamento para isso, né? É tudo meio que aleatório. E, a despeito desse ano ser ano eleitoral, que os interesses, os pontos de vista, cada um parte para meio que para a sua plataforma, para a sua forma de ver o mundo, para defender as suas propostas, ótimo, isso é pertinente, é normal, mas a gente precisa deixar sempre claro que a nossa questão é muito maior que este momento. Este momento, ele passa, né? E quem lá, como representante institucional, em todos os níveis do poder, tem que estar aberto e com visão, e a gente vai continuar pressionando, cobrando, discutindo, né? A cada tempo que passa, os gestores, os ocupantes de cargos públicos, eles vão precisar cada vez mais compreender e se adaptar também, e que essa pressão, a boa pressão, o bom combate, ele sempre vai só ampliar. Porque quanto mais nós nos organizarmos, nós conversarmos com as pessoas sobre a importância e a necessidade da cultura, da identidade enquanto povo, né? Porque seremos povo um dia que tivermos, de fato, identidade. Então, só assim a gente vai saber que, independente deste momento que
tem também mais um desafio, né? Que é toda essa discussão está vindo à tona também em função desse calendário eleitoral que está aí, né? Talvez isso até ajude a fomentar as discussões, esse lado positivo. Talvez que se não tivesse esse momento para aquecer a discussão, estaria cada um meio na sua, meio levando o barco, né? Então, também esse lado importante. Então, eu quero agradecer muito aí o Djalma, a Vanessa, a Cris, Norberto Carvalho pela oportunidade, tá bom? E um abração mesmo a todos, foi muito bom. Antes de passar para o Norberto aí, queria lembrar que a cultura é um direito, a gente nunca pode esquecer isso, né? Está lá na Constituição, né? As pessoas têm direito à cultura, né? Norberto. Bom, vamos lá, eu agradeço muito aí ao Almir, Djalma, Vanessa e você, Cris, e desejo sucesso, sorte aí nessa batalha aí dessa bancada feminina, feminista aí, da Humanas, né? E assim, estou botando muita fé em vocês, estou de verdade mesmo. Legal. A cidade ganha se vocês ganham, forem eleitas, quem ganha é a cidade de Mariporã. Bom, eu vou falar da minha perspectiva aqui, né? Do que eu vejo aí para o futuro. Eu costumo ser pessimista na análise e otimista na ação, né? Porque se você for analisar a situação do Brasil, se olhar para o governo Bolsonaro, né, você vê que o Trump, lá na eleição americana, está tirando, inclusive está tirando diferença em relação aos democratas, tal. Então, assim, nossa, que mundo que a gente está, né? Se a gente vê manifestação lá na porta do hospital, daquela criança que foi estuprada, você fala assim, nossa, que mundo que a gente está. Se você for fazer uma análise fria, né, a gente tende a ser pessimista mesmo, mas se você vê a possibilidade, o potencial de ação que o setor artístico-cultural e que o povo brasileiro tem de sobreviver, de resiliência, de tudo que a gente já passou na nossa história e que a gente sobreviveu, dentre elas a própria ditadura militar, né, a gente acaba tendo até um respiro de otimismo, e eu vou dizer o que eu penso a partir dessa mobilização que houve agora no período da pandemia, com esse processo mesmo da aprovação da Lei Aldir Blanc, né, com essa coisa que eu já falei, que eu acredito muito mesmo nisso, nesse reconhecimento do outro, né? Foi importante, paradoxalmente, foi importante a gente viver esse momento para a gente se reconhecer na dificuldade do outro, né? A gente vê que todo mundo está passando dificuldade, artistas e técnicos, mas todos os trabalhadores e trabalhadoras da cultura, né? A gente fala da dificuldade imensa mesmo, né? De pagar aluguel, de não ter grana para pagar as contas, de se manter mesmo, isso que a gente fez a análise aqui. Mas a gente se reconhecer, olhar um para o outro, se reconhecer nessa dificuldade momentânea, a gente acaba se reconhecendo também como um setor, né? E eu chamo esse setor que é esse setor amplo, setor artístico-cultural, e coloco até o entretenimento. Tem gente que briga comigo quando eu coloco o entretenimento, mas eu acho que até o entretenimento, porque o que é a gente sentar na frente da televisão, do computador para ver a Netflix, isso também é o setor artístico, nosso setor, né? Sim. Os dubladores, claro. Né? É engraçado que eu vejo muito a Netflix, às vezes eu reconheço os dubladores que eu conheço, então é muito então, melhor dublagem do mundo. Como que é? É a melhor dublagem do mundo, reconhecidamente, sim, né? Reconhecida. Então, eu acho que a gente, como eu falei, aproveitar esse momento, fazer do limão uma caipirinha. Eu acho que a gente vai se reconhecendo como setor. Eu estou muito otimista nessa ação possível, nesse potencial de ação que a gente tem. Eu costumo dizer também que esse setor, todos esses trabalhadores e trabalhadoras, é mais ou menos como se passasse um fio debaixo da pele da gente e costurar todos nós. Nós estamos costurados por essa pele, por esse desejo, por essa vontade de transformação do mundo, por essa vontade de busca de respeito, da luta contra a discriminação, da luta em defesa dos direitos, né, que a gente vem travando durante todos esses anos, né? Ou como a gente dizia nos anos 80, não sei se você lembra, Cris, mas até tem um programa na TVT que tem, até eu fui nesse programa já, na TVT que chama, não sei se existe ainda, que faz tempo que eu não vejo, chama Melhor e Mais Justo. Sim, 80, eu já tive lá. E daí a gente, nos anos 80, a gente falava assim, o que você quer? Eu quero um mundo melhor e mais justo. E era comum, né, mesmo na boca dos adolescentes, da molecada da juventude, é a luta por um mundo melhor e mais justo.
Eu acho que ainda continua valendo essa busca do mundo melhor e mais justo, e eu vejo que é uma possibilidade também, mesmo quando os racistas colocam a cabeça de fora, a gente começa a perceber, né, onde que eles estão, qual que é o espaço dele. Por mais que eles persigam e façam lista, como que aconteceu recentemente, de os caras fazerem lista negra, sei lá, não posso nem falar lista negra, mas uma lista de perseguição, né, dos servidores públicos, antifascistas. Sim, horror. A gente vê esses caras, esses seres desprezíveis, eles sempre tiveram enrustidos, né, Cris? Eu lembro por volta de 79, 80, eu rodava todos os setores da atividade política, mesmo em 79, eu era moleque, frequentava lá as lutas pela anistia, né? Quando vieram, que teve a anistia, que o pessoal começou a voltar no Brasil. A gente nunca ouviu falar da direita. A direita, eu costumo dizer o seguinte, a gente passou de um período da direita envergonhada para a direita sem vergonha, né? Totalmente Essa direita, sem vergonha. que era a direita envergonhada, que tinha vergonha de falar que era direita, hoje é a direita sem vergonha, é a direita que se posiciona completamente na inversão de valores, né? Hoje eu assisti uma coisa, um comentário, acho que foi à tarde, assisti um jornalismo que estava dizendo o seguinte: o Trump parece que vai lá onde o rapaz levou 7 tiros pelas costas, foi isso? Levou tiro pelas costas. Sim. E vai defender os policiais. Pensa, né, hein, Cris? Na nossa juventude, né, que atirar pelas costas sempre foi um ato covarde, e não importa quem seja, atirar pelas costas sempre foi um ato covarde. Então, nós vivemos um momento, no Brasil e no mundo, da inversão de valores, né? Essa inversão de valores faz com que os covardes sejam alçados a heróis, faz com que as pessoas desprezíveis, né, até busquem algum respeito na sua falta de humanidade hoje em dia. Então, eu vejo com bons olhos essa chapa de Mairiporã, de vocês estão se mobilizando. Fico muito feliz de ter conhecido o Almir, o Djalma, a Vanessa já tinha conhecido lá do Flixp, mas espero que a gente continue junto, que a gente continue próximo aí, porque eu percebo que daqui para frente a gente vai depender muito mais um do outro, da gente estar unido aí, né? E às vezes a gente estar unido não é necessariamente estar ali pertinho todo dia junto, né? A gente consegue essa união, né? Olha só o que a tecnologia proporciona, né? A gente consegue ouvir as vozes, né? Eu estava ouvindo a análise do Djalma, achei lindíssima também, quero registrar aqui, achei lindíssima a análise que o Djalma fez, e a gente vai se reconhecendo no outro, né? Esse reconhecimento no outro é a possibilidade de a gente buscar essa unidade para transformar o país que é tão necessário. Acho que é isso, então agradeço pelo convite mais uma vez. Obrigada, Adorberto. A gente vai caminhando para o final, quero agradecer a participação de todos, Vanessa, Djalma, Almir, Adorberto. Nós falar que as humanas é isso. Rafael quer falar alguma coisinha, Rafa? Rafinha, você quer dar tá emocionado? Não consegue falar, é ótimo. Você consegue falar, Rafa? Se quiser, você fala, a gente vai traduzindo para você. Também queria agradecer, viu, Cris? Agradecer você, Vanessa, Almir, meu amigo do coração. Norberto, foi um prazer falar com você também. Uma bela visão, uma visão fresca, límpida, né? De tudo que a gente precisa disso, de ideias novas, de pensamentos novos, progressistas, né? É verdade. Eu acho que é por isso que a gente chamou humanas, né, Vanessa? A gente estava querendo pôr um nome, né, na nossa bancada, e a gente, assim, começou a pensar, né, como é importante o humanismo, a gente lembrar o humanismo, que as pessoas estão perdendo o humanismo. Não é? Então, assim, a gente quer escutar, a gente quer falar, mas também quer escutar, né? Por isso nós estamos fazendo uma série de lives, não é? A próxima live, inclusive, vai ser na quinta-feira, Vivências e Demandas Trans, com a Alexia Salvador, não é? Que é aqui de Mariporã, ela é candidata pelo PSOL em São Paulo, a vereadora, mas ela é aqui de Mariporã, não é? O nosso compromisso com o setor de cultura, basta ter a Vanessa na nossa chapa,
que é a maior demonstração, né, de que a gente quer também ter essa pauta cultural, né? Amanhã nós vamos ser entrevistadas pelo pessoal da como é que chama mesmo? O Poema. Eu acho que o Norberto conhece também. Sim. Então, eles estão fazendo entrevistas com mandatos coletivos e amanhã é a nossa vez. Nós também vamos estar lá conversando com eles. Eu agradeço a todos vocês de coração, né? E é importante mesmo a gente estar junto. Eu acho que, por pior que seja a conjuntura, eu sou muito otimista, eu sempre acredito, né, que outro dia é possível e que as contradições no meio desse caos todos vão nos levar para um novo mundo, um novo Brasil, né, para uma nova vida. Vamos eleger essa bancada aí. A Mariporã tem a vantagem, tem 2 bancadas de mulheres aí. Que sim, é verdade. Eu estava né? conversando sobre isso. Né? Vamos ver como que as mulheres vão ter ou não vão ter espaço, né? Nós estamos aí na disputa. Vamos né? E votando na Vanessa, Câmara. Leva 1 por 2, né? Elege 1, vai 2. A Naomi está lutando pelo direito à infância já na barriga, viu, gente? Sim. Esse ela mês tá ela nasce. Bebê, Roberto. A Naomi, acho que tem uns dias aí, ela vai estar nos nossos braços. Então, gente, ó, um beijão para todos, boa noite e obrigada, gente. Obrigada, pessoal. Adalberto, aparece aqui, hein? Vamos combinar assim que possível. Bom sorte, sucesso aí para vocês. Obrigada. Obrigada pela força. Beijo. Beijo.